Então, bom dia a todas e a todos que nos acompanham hoje e também aos que vão nos assistir depois. Sejam muito bem-vindas ao nosso quarto módulo dessa capacitação de dirigentes do movimento tradicionalista gaúcho para a prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres e para a implementação do protocolo Não é Não. Hoje nós vamos tratar de dos momentos mais sensíveis de todo esse processo, que é o acolhimento dos relatos de violência. Quando uma mulher decide contar o que viveu, o que ela está vivendo, ela deposita confiança em quem a escuta. E a forma como essa primeira escuta acontece pode representar o início da proteção ou, infelizmente, uma nova experiência de violência. Por isso, saber acolher é uma responsabilidade de todas as lideranças. E para conduzir essa reflexão, nós vamos receber a colega Carla Carrion Frost, que é a pessoa mais indicada para isso, porque é a pessoa que, de todas que eu conheço, que tem a maior sensibilidade no acolhimento de vítimas, inclusive hoje, é justamente com isso que ela trabalha. A Carla é promotora de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ela é integrante da Copevide, ex-coordenadora do GPVide e atualmente coordenadora da Central de Atendimento às Vítimas, o Espaço Bem Me Quer em Porto Alegre, que é onde ela faz o acolhimento de vítimas não só de violência doméstica, mas na sua maioria vítimas de violência doméstica. A trajetória sólida, da Carla, reúne experiência acadêmica e, sobretudo, uma atuação prática e profundamente comprometida com o acolhimento e a proteção de vítimas de violência. Carla, é uma imensa satisfação contar contigo nessa capacitação. Agradeço muito que tu tenha aceito o convite e eu tenho certeza que a tua experiência vai trazer importantes reflexões e também ferramentas para que todas e todos que nos acompanham possam ter uma atuação mais efetiva e acolhedora com mulheres em situação de violência que procurem os CTGs, os seus dirigentes, que procurem ajuda. Muito obrigada pela tua presença e a palavra é tua, querida. Obrigada. Então, um bom dia a todos e todas. Quanta responsabilidade a partir de agora, depois dessa apresentação que a Ivana fez. Mas, de fato, é um prazer muito grande para mim ter sido convidada para falar sobre um tema hã, muito e cada vez mais importante na nossa sociedade. Para começar, eu vou convidar todos e todas a assistirem um vídeo, porque esse vídeo diz muito sobre o motivo pelo qual nós estamos hoje aqui fazendo essa capacitação tão importante, que foi justamente, idealizada a partir de uma provocação do movimento. Eu nunca agredi uma mulher, mas eu ri. Quando o irmão falou, ela não tá doida, se ela fizer isso, ela apanha. Eu nunca invadi o espaço da minha esposa, mas eu me mantive em silêncio. Quando um colega de trabalho disse, eu confisquei o cartão de crédito da minha mulher, tá gastando muito. Eu nunca xinguei uma mulher, mas eu fiquei calado quando eu vi um brother meu ser otário várias vezes com a namorada dele. Eu nunca forcei a barra, mas fiquei de boa quando um amigo contou no grupo do Zap que ficou com a boizinha quando ela tava bêbada. Eu não acredito que as mulheres são inferiores, mas no meu trabalho não tem nenhum em cargos de liderança. Eu nunca questionei isso. Eu nunca humilhei uma mulher, mas eu paguei de doido quando eu vi um amigo meu difamar a ex-namorada na minha frente. Quando uma mulher é assassinada, a sociedade toda perde. Não basta não agredir. É preciso lutar pelo fim da violência contra a mulher. Quem escolhe o silêncio foge do compromisso. Denuncie. Governo de Pernambuco. Então, esse vídeo diz muito sobre, a nossa sociedade. Diz o quanto ainda nós precisamos evoluir quando nós falamos sobre enfrentamento à violência contra a mulher. E a partir desse vídeo eu vou trazer algumas reflexões sobre a importância de um acolhimento adequado, humanizado, para essas mulheres que estão em situação de violência ou que mesmo já tenham passado e já tenham conseguido romper com esse ciclo. E para começar, eu trago o artigo 6º da Lei Maria da Penha, que dispõe expressamente também a importância de um movimento tradicionalista gaúcho ter se preocupado, ter procurado o Ministério Público para também atuar nessa frente.
A violência contra a mulher, ela não é mais só uma preocupação do sistema de segurança pública, do sistema de justiça, ela é uma preocupação e é responsabilidade de toda a sociedade. Por quê? Enquanto mulheres e meninas continuarem morrendo, e hoje no estado do Rio Grande do Sul já são 43 feminicídios, os direitos humanos estarão sendo violados. Então, de fato, nós temos que falar sobre violência de gênero, direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Dessa forma, a importância desse movimento e desse protocolo Não é Não deve ser destacado. Essa capilaridade que a matéria, que o tema está tendo junto ao movimento tradicionalista é de extrema importância. Nós precisamos proporcionar às mulheres um espaço, exatamente como diz ali, seguros, respeitosos e livres de qualquer forma de violência. A mulher, por vezes, já vem sendo constrangida, já vem sendo vítima de violência psicológica por muito tempo. E quando ela busca ajuda, a última coisa que ela precisa é ser novamente constrangida, é ser novamente humilhada, é novamente não ter a sua voz, o seu pedido de socorro atendido. Então, mais uma vez, parabéns ao movimento, parabéns à colega Ivana, por ter, então, pensado, né, sobre a importância dessa capacitação. Eu fui buscar, ver o que já foi tratado até o presente momento, vi que o primeiro módulo foi sobre os conceitos fundamentais nessa temática, o segundo foi sobre assédio e violência em eventos sociais, culturais, o terceiro sobre a rede de proteção e encaminhamentos. Por que eu fiz questão de trazer os 3 módulos anteriores? Justamente para a gente poder revisar e marcar alguns conceitos importantes que foram tratados nos módulos anteriores. Então, é importante que antes de sabermos acolher essa mulher, nós precisamos entender, compreender quais são os tipos de violência. Não é só a violência física é uma delas, mas nós não podemos esquecer da violência psicológica, que é aquela violência que muitas vezes não deixa sinais. Ela pode até deixar, e é isso que nós vamos conversar mais na frente, mas não deixa sinais físicos aparentes, é uma violência silenciosa. Vi também, assisti parte do módulo 3, onde foi tratada a questão da rede de proteção. E aqui eu destacaria a importância da rede de proteção. No enfrentamento à violência contra a mulher, não basta o sistema de segurança pública e o sistema de justiça estarem presentes nos municípios. É muito importante que essa rede seja articulada. É muito importante, então, que o movimento tradicionalista nos mais diversos municípios do estado conheçam a rede de proteção, tenham a quem recorrer quando são procurados por essa mulher, tenham a quem recorrer buscando apoio, auxílio, para, de fato, resguardar toda aquela gama de direitos que vocês já tiveram a oportunidade de ver, que são trazidos pela Lei Maria da Penha, né? O direito à informação, o direito à proteção, o direito a postular medidas protetivas, a ter um espaço de acolhimento caso ela precise sair de casa, porque não basta, vocês já devem ter visto, não basta a mulher ter coragem de denunciar. É muito importante que ela tenha um local seguro para ir depois da denúncia. Nós já tivemos, infelizmente, casos de feminicídios que aconteceram logo após o registro. Então, ela precisa ter coragem para denunciar? Precisa. Ela precisa ter coragem para pedir uma medida protetiva, solicitando o afastamento daquele agressor do lar? Sim, ela precisa. Mas, acima de tudo, ela precisa ter um lugar seguro. Por vezes, há necessidade de, antes dessa mulher fazer essa ocorrência policial, pedir essa medida protetiva, é importante que ela seja acolhida, para que ela não esteja em risco
após o deferimento da medida protetiva. Então, esse módulo, o terceiro módulo que também já foi, no qual vocês trataram sobre a rede de proteção, eu destacaria como sendo um dos mais importantes, né, quando se trata de capacitação sobre violência contra a mulher. Sem uma rede de proteção, eu repito, articulada, sem aquela pessoa que ouve, sem aquele amigo que escuta aquela mulher, aquele amigo que começa a perceber sinais de que ela está, de fato, sendo vítima e não está conseguindo romper com aquele ciclo e sair daquele relacionamento abusivo, sem saber para onde encaminhar, nós não estaremos, de fato, protegendo aquela mulher. Bom, sobre esse módulo, então. O módulo 4 dessa nossa capacitação é justamente sobre o acolhimento desses relatos. E quando a gente fala de acolhimentos de relatos, não é só lá na Polícia Civil, onde nós precisamos, sim, ter profissionais policiais capacitados para ouvir essa mulher sem qualquer tipo de julgamento. Não é só lá na sala de audiências, onde o promotor estará ouvindo aquela vítima, onde o juiz também estará ouvindo aquela vítima, que nós precisamos saber acolher. Esse acolhimento tem e deve de ser em todos os espaços. Por quê? Porque às vezes aquela mulher ainda não tomou coragem de denunciar, mas ela busca um amigo, uma amiga, ela busca em um evento social conversar com outras pessoas. Então, nesses espaços, nós também precisamos estar preparados para acolher, para ouvir essa mulher. E com a minha experiência ali, como a colega Ivana falou, na Central de Acolhimento às Vítimas, a gente vê que, de fato, é de extrema importância. Hoje o Ministério Público tem um espaço de acolhimento, um espaço em que seja feito um atendimento humanizado, multidisciplinar, porque o que nós já ouvimos ali na Central? Que acaba sendo, às vezes, o único local onde ela é, de fato, ouvida, onde ela não foi de imediato julgada, como nós já ouvimos muitas vezes, né, e soubemos de relatos de mulheres chegando na delegacia e ouvirem aquela pergunta: mas como? A senhora aqui de novo? Mas como? A senhora ainda não se divorciou dele? Isso tudo são pequenos exemplos de falas que a gente ouve e que demonstram que a mulher está sendo julgada. E a partir desses julgamentos, ela passa a desacreditar no sistema de justiça, no sistema de segurança pública. E quando ela busca um amigo, está querendo pedir socorro, quando ela busca um evento onde ela, como eu disse, ela está conversando com outras pessoas em um ambiente de alegria, feliz, ela consegue, às vezes, demonstrar e trazer sinais da violência que ela sofre. Então, nós todos precisamos estar preparados para esse acolhimento. Porque não vai ser só uma orientação dizer que ela tem direito a uma medida protetiva ou de que ela deve registrar a ocorrência. Vai ser um momento em que a gente vai ter que mostrar para aquela mulher, e a primeira coisa que a gente vai ter que mostrar para ela é que ela não é culpada pela violência que ela está sofrendo. E nós sabemos, sim, que as mulheres são julgadas na nossa sociedade. As mulheres são julgadas pela roupa que ela estava usando, pela bebida que ela havia consumido, como se essas duas circunstâncias, o fato dela estar com uma roupa que para aquela pessoa é inadequada, ou o fato dela ter bebido em uma festa, que aquilo justifica aquela agressão, que aquilo justifica uma importunação sexual. Então, quando ela busca o apoio de um amigo, nós precisamos estar atentos a isso. Quando ela busca o apoio em um evento de um movimento tradicionalista, daquele que está organizando aquele evento, ela precisa ser ouvida sem qualquer tipo de julgamento. Então, como eu dizia, o atendimento tem e deve ser, e o nosso olhar
deve ser humanizado, sem discriminação ou julgamento, e deve ser feito por intermédio de uma escuta, através de uma escuta qualificada. E o que significa uma escuta qualificada? É uma escuta com empatia, é uma escuta em que nós demonstramos que nós estamos sim preocupada com aquela situação e que nós vamos sim dar todo o apoio que ela precisa. É aquela coisa de dizer assim, ó, a partir de agora, conta comigo. A partir de agora, nós estamos aqui para te dar o suporte que tu precisa. E, claro, obviamente, acima de tudo, para a mulher ter coragem de conversar sobre esse tema, conversar sobre a violência que ela sofre, ela precisa ter sua dignidade e intimidade assegurada. Então, ela precisa confiar naquela pessoa, de que tudo aquilo que ela vai trazer, de tudo aquilo que ela já passou, de todas as formas de violência que ela já sofreu, que aquilo não vai ser de forma alguma exposto no grupo como um todo. Então, eu trago a partir de agora, então, alguns princípios que devem nortear as nossas escutas, que devem nortear os nossos acolhimentos, quando aquela mulher, então, como eu disse, toma coragem de denunciar. É importante que a gente deixe aquela mulher falar, que a gente demonstre empatia, como eu referi, que a gente ouça atentamente aquela mulher e, acima de tudo, que a gente evite interromper aquela mulher. E quando eu falo em interromper, obviamente são interrupções desnecessárias. Se a mulher tomou coragem e quer falar sobre aquela violência, nós temos que deixar aquela mulher falar. A partir daí, ela se sentindo respeitada, ela percebendo que aquela escuta é empática, mais e mais elementos ela vai trazer, mais e mais sinais ela vai trazer, que nos vão servir de alerta para verificar o risco que aquela mulher daqui a pouco está vivendo dentro de casa. Um outro princípio de extrema importância que nós, no sistema de justiça, que nós, enquanto Ministério Público, temos que estarmos sempre, sempre atentos, é o da não revitimização. O que é isso, a não revitimização? A vítima já está sendo vítima de uma violência. Se, quando ela busca ajuda, quando ela resolve romper com aquele ciclo de violência, se ela vai ser novamente vítima da atuação daquele profissional, daquele promotor, daquele magistrado ou daquele amigo com quem ela teve a liberdade de falar, se ela vai ser novamente vitimizada, se ela vai ser novamente ouvida com aquela ideia de que ela é responsável por aquela violência, ela estará sendo revitimizada. E nós não podemos acolher uma mulher com essa ideia e com essa revitimização. Ou seja, aqui eu destaco, essa mulher não pode ter a culpa daquela violência atribuída a ela. Então, talvez, em um primeiro momento, aquela mulher não queira relatar detalhes da violência, talvez ela queira, daí a importância de não me interromper, mas também, se aquela mulher não quiser dar detalhes sobre a violência que ela está sofrendo naquele momento, daqui a pouco vai ter um outro momento, daqui a pouco vai ser lá na polícia que ela vai se sentir mais confortável e vai querer trazer novos relatos. Nós não podemos obrigá-la de forma alguma a repetir todos os fatos, todas as violências que ela já sofreu, porque isso sim é uma forma também de revitimização. E aquele terceiro item que eu apontei ali, que eu aponto, de não minimizar a violência, por que eu falo em não minimizar a violência? Porque sim, a gente ouve, mas ele nunca te bateu, mas foi só um empurrão. Pessoal, não é só um empurrão ou ele nunca me bateu. A violência psicológica, ela é muito, muito cruel.
e, por vezes, pode deixar marcas muito maiores que uma agressão. A violência psicológica, ela traz um dano emocional que muitas vezes a mulher só consegue recuperar e superar aquele dano depois de muitos atendimentos psicológicos que a gente também pode buscar na rede de proteção. Então, é fundamental que a gente não minimize, que a gente não diga, ah, foi só um empurrão. É importante isso. Até porque o que que acontece? A mulher ou aquela adolescente que tenha sido vítima de uma agressão, ela mesmo busca justificar a conduta do agressor dizendo: "Ah, mas eu não fiquei com nenhuma marca. Ah, mas foi a primeira vez". Ou: "Ah, mas ele no fundo ele é um bom pai, é um bom marido". Então nós não podemos minimizar e nós temos que saber mostrar para a mulher que ela também não pode minimizar. Porque não é só a sociedade que minimiza, é a própria mulher que ainda não consegue enxergar certas violências que acabam sendo e trazendo muitas marcas que a violência física acaba deixando muitas marcas que a própria violência física não deixa. E aqui, quando nós falávamos em respeitar a intimidade da mulher, vem a questão do sigilo, né? Vem a questão da privacidade. A mulher só vai falar quando ela se sentir num espaço acolhedor. Então, acho importante que os movimentos, que os CTGs busquem, daqui a pouco, ter um espaço mais reservado para esses acolhimentos, ter um espaço, um canal de denúncia, disponibilizar nos eventos, canais de denúncia, além desse ambiente reservado que também pode ser destacado, pode ser um espaço pequeno, mas um espaço mais acolhedor, para que a mulher se sinta segura para falar sobre aquela agressão, sobre aquela violência, e para que ela sinta também que, de certa forma, a intimidade dela vai ser preservada, que ela não vai ser obrigada a falar na frente de outras pessoas, como alguns exemplos que nós temos, infelizmente, hoje isso já está mudando, de mulheres serem atendidas nas delegacias em ambientes com outras vítimas, em ambientes onde ela acaba tendo que relatar aquela violência que ela sofreu na frente de outras mulheres. Então, ela precisa de um espaço onde a intimidade dela, aquilo que agora ela está disposta a falar, a contar, a sair daquele relacionamento, ela precisa de um local onde ela sinta que a intimidade dela, sim, está resguardada. O quarto princípio, que não exatamente é o mais importante dos anteriores, eu diria que todos esses princípios que devem reger a nossa escuta, que devem ser observados por todos nós, é respeitar o tempo daquela mulher. Aquela mulher que teve coragem de hoje denunciar, talvez não seja nesse exato momento que ela vai ter coragem de fazer o registro de ocorrência e pedir uma medida protetiva. Talvez seja num momento posterior. Então, para isso, nós temos que respeitar o momento daquela mulher. Quando ela for denunciar, ela tem que sim, se sentir segura. E ela tem que ter a ideia de que a vontade dela é a que deve prevalecer. Claro que em momentos de extrema gravidade, talvez, ainda que haja uma resistência da mulher em fazer essa ocorrência, em pedir ajuda, em pedir medida protetiva, talvez a gente tenha que demonstrar para ela que o risco dela, daqui a pouco, de um feminicídio é muito alto. Mas nós temos que, sim, respeitar o momento dessa mulher e, ao respeitar esse momento, é muito importante que a gente já saiba quais são os canais de denúncia, que a gente já tenha informações disponíveis, né? E mostrando para essa mulher onde e quais são os serviços da rede de proteção que ela deve procurar. Até porque, talvez, esse espaço onde ela vai ser primeiramente acolhida e ouvida,
não seja necessariamente na delegacia, mas seja lá dentro de um movimento, como nós estávamos falando do CTG, ou seja, lá no momento em que ela está buscando o posto de saúde, está buscando um atendimento médico. Então, nós temos que buscar e saber quais são esses canais para a gente poder, então, repassar para essa mulher. Como eu disse, nós vamos respeitar a autonomia daquela mulher, nós vamos respeitar as decisões dela, de que não é naquele momento que ela vai denunciar, mas diante de um risco, no momento que aquela violência que ela está sofrendo também já está atingindo os filhos, é importante também que nós tenhamos sensibilidade de dizer: "Não, espera aí, ela não quer fazer essa denúncia agora, mas aqui o risco é iminente". Então, são, decisões que nós precisamos tomar no momento que nós acolhemos, uma mulher. Então, daí a importância dos módulos anteriores para todos nós aqui, para todos que estão nos assistindo ou irão assistir depois, a importância de nós termos o domínio de alguns conceitos, nós termos o domínio de como funciona a rede de proteção, de quem procurar, se a violência está ocorrendo, de ligar para o 190, se a violência não está ocorrendo naquele momento, mas ela vem ocorrendo com frequência, de que ela registre a ocorrência policial. Então, são informações que nós precisamos ter no momento em que nós vamos ouvir uma mulher, porque muitas vezes ela chega tão fragilizada em um local, muitas vezes essa mulher chega tão fragilizada, por exemplo, na central de acolhimento às vítimas, que ela não consegue nem mesmo ter clareza do tipo de violência, ou nem mesmo ter clareza de que tipo de ajuda e onde ela deve buscar. Então, eu trago aqui algumas frases, a primeira delas eu referi há pouco tempo, de que a mulher tem que se sentir segura. Então, o que nós precisamos dizer para essa mulher? Olha só, a partir de agora tu não está sozinha. A violência nunca é culpa daquela vítima. Então, nós temos que deixar bem claro para essa mulher que a violência que ela sofreu, a violência que ela sofre, não é culpa dela. E que ela tem que acreditar, que ela pode acreditar que ela está em um local seguro e que nós não vamos relatar o ocorrido, a não ser para auxiliá-la no rompimento desse ciclo, na busca de ajuda, na busca de segurança, não só para ela, como para os filhos. E também dizer assim: ó, nesse momento nós temos que buscar ajuda, nesse momento nós temos que ligar para o 190, nesse momento vamos procurar a promotoria de justiça mais próxima, vamos até o Ministério Público, vamos buscar auxílio lá. Se ela não está segura para já registrar a ocorrência, porque teme que registrando a ocorrência ela possa sofrer algum risco de morte, vamos procurar o Ministério Público, vamos saber se existe um local, uma casa de acolhimento, se não é naquele município pequeno, lá do interior do estado, mas num município mais próximo, onde ela possa ser acolhida, que não só ela, mas também os filhos, porque infelizmente nós também sabemos que muitas mulheres não saem de casa, não saem desse relacionamento, porque elas não têm para onde ir, ou não sabem que existem casas de acolhimento, e muitas vezes porque elas não sabem o que fazer e o que farão a partir do momento que ela sai de casa. Que ela sai de casa com os filhos. Para onde que ela vai? Se ela não tem uma rede de apoio familiar, ela não sai daquele relacionamento, porque ela de fato não sabe para onde ir. E ela sim teme não só pela sua integridade, mas ela teme acima de tudo pela integridade dos filhos. E é por isso que quando essa violência que a mulher está sofrendo, começa a atingir os filhos, agora fugindo um pouquinho ali dessas frases, né, que a gente tem que buscar utilizar, a partir do momento que os filhos também começam a sofrer violências, muitas vezes é ali que elas resolvem sair de casa, é ali que elas tomam a decisão. Não, chega, não é não, eu não quero mais saber disso. Então, muitas vezes é nesse momento. Então, nós temos que saber informar quais são os direitos principalmente de informação, de proteção, futuramente até mesmo de reparação de danos, se for o caso,
né? Então a mulher tem que se sentir protegida e ela tem sim direito à proteção. E aqui eu trago justamente o contrário. O que nós temos que evitar são frases muito simples, mas que muitas de nós já ouvimos, de pessoas julgando essas mulheres e dizendo: mas por que que tu não saiu antes dessa situação? Por que que tu não te divorciou antes? Como é que tu aguenta? Nós não podemos fazer esse julgamento, porque muitas vezes a mulher não saiu de casa, como eu disse, porque ela não sabe para onde ir com os filhos, porque ela não tem uma profissão, porque ela não é independente financeiramente. Porque a dependência, muitas vezes a mulher não sai do relacionamento porque existe essa dependência emocional. Sim, mas existe muito a dependência financeira. Então, hoje, quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, de estratégias de prevenção e estratégias de combate, nós também precisamos falar da importância de nós levarmos até essa mulher que não tem como sair de casa por depender financeiramente daquele homem, nós também temos que levar, por vezes, oferecer cursos profissionalizantes que possam auxiliar essa mulher a buscar uma renda para o seu sustento e para os seus filhos. Então, são todas essas questões que são importantes quando nós falamos de prevenção, de estratégias de prevenção. Então, é essa capilaridade que nós estamos hoje, que os movimentos tradicionalistas estão trazendo ao também entenderem a importância que também devem fazer parte desse enfrentamento, mas também de todas essas questões envolvendo o porquê da mulher não sair daquele relacionamento, que então nós não podemos dizer isso para ela, por que que você não saiu antes dessa situação, porque existem uma série de questões envolvendo sair dessa situação. Não podemos também desconfiar e não acreditar naquilo que ela está dizendo, ou seja, nós não podemos minimizar aquele relato, com frases como: tem certeza de que foi isso mesmo que aconteceu? Será que era isso mesmo que ele queria dizer? Com aquela humilhação, com aquele constrangimento, quando ele diz que aquela mulher está gorda, quando fala daquela mulher na frente de outras pessoas, quando ele humilha essa mulher na frente de outras pessoas. Será que de fato ela mesmo, às vezes, não consegue ver aquela situação e que nós, sim, não podemos deixar que essa violência seja minimizada, se aquela mulher ainda entende que aquilo não é tão grave assim, que daqui a pouco que não foi bem assim, nós temos que ter essa clareza, nós temos que estar preparados para ouvir aquela mulher e, repito, para identificar aqueles pequenos sinais quando ela faz o seu primeiro relato, dando conta daquela situação de violência, nós temos que estar atentos aos sinais. É comum, infelizmente, algumas pessoas, além de minimizar, além de culpabilizar a vítima, além de acabar vitimizando a vítima com certas palavras, com certas frases, é comum também a mulher, durante o relato, acabar dizendo: bom, mas na verdade ele não tinha a intenção de me machucar. Então, se a mulher às vezes acaba vindo com esse relato, mais ainda deve ser o nosso cuidado para nós não dizermos isso. Ah, ele não tinha intenção de te machucar. Perdoa. Não, nós temos que mostrar para aquela mulher de que sim, aquele empurrão, todo aquele constrangimento, todas aquelas humilhações, todo aquele ciúme excessivo que ele vem demonstrando ao longo dos anos, toda aquela ridicularização na frente de outras pessoas, o controle excessivo, o controle em relação aos amigos, a quem com quem ela conversa nas festas, o controle até mesmo
tentando evitar que ela tenha contato com alguns familiares, porque sim, daqui a pouco são esses familiares que vão ver que aquela mulher lá está sendo vítima de violência. Então, são esses sinais que nós temos que estar atentos para identificar, porque daqui a pouco aquela mulher não percebe que aquele ciúme excessivo não é demonstração de amor, que aquele controle das redes sociais, daquilo que ela curte, daquilo que ela assiste nas redes sociais, não é sinal de amor, que isso tudo é a dominação, é o controle que aquele homem tem sobre aquela mulher. E, acima de tudo, lembrar dessa última frase. Nós não podemos jamais perguntar para essa mulher se ela provocou a situação. A mulher nunca provoca a situação. A mulher nunca provoca, assim como ela nunca é culpada por aquela agressão, ela também nunca provoca a situação. Então, nós não podemos, daqui a pouco, quando aquela mulher chega para nós para relatar um sinal de violência, perguntar se ela provocou a situação. Ah, mas o que foi que tu fizeste em casa que acabou provocando aquela situação? Por que ele chegou? Por que ele estava irritado? Ah, será que foi no trabalho? Não, não importa. Se ela estava em casa e se ele chegou do trabalho e a comida não estava pronta, e da mulher achar que sim, porque ela atrasou com o horário do jantar, porque a comida não estava boa naquele dia, que ela acabou provocando a situação. Então, são exemplos de frases que a gente tem sim que evitar a utilização. E é claro, quando nós vamos acolher uma mulher, quando nós vamos ouvir, é muito importante que ela saiba que existem uma série de direitos, como antes mencionado, direitos que são guardados pela mulher, principalmente na Lei Maria da Penha, que é a ideia de efetuar um registro de ocorrência, que é sim um direito, denunciar essa violência, de solicitar medidas protetivas de urgência, de buscar um atendimento psicológico na rede de proteção, buscar abrigamento, se necessário, já falamos também um pouco sobre essas questões, de nós sabermos os direitos dessas mulheres para que a gente possa, então, orientá-las, e buscar programas de proteção e benefícios assistenciais. Então, são questões que nós, enquanto sociedade, precisamos saber desses direitos, nós precisamos saber que as mulheres têm esses direitos e que elas devem, sim, quando desejarem sair daquele relacionamento, que elas devem sim buscar ajuda. E principalmente de que nós lá, enquanto sociedade também, estaremos com ela, estaremos para ajudá-la, estaremos para acolhê-la, para apoiá-la, para buscar um local seguro onde ela possa permanecer com os filhos. E desses sinais que nós falávamos, é importante que durante aquela escuta, a gente verifique se em algum momento, por exemplo, ela disse: ah, mas ele disse que vai me matar se eu sair com aquela roupa. Isso é um sinal de violência. Isso é um sinal de que amanhã ou depois aquela mulher possa, ou mesmo ali já naquele momento, possa vir a ser uma vítima de feminicídio. Se aquela mulher relatar, por exemplo, que aquele agressor tem a arma em casa, isso é um fator de alto risco de feminicídio. Aquele homem que tem uma arma em casa, se aquela mulher relata, se aquela mulher consegue relatar que ele tem uma arma em casa, isso é um sinal de que aquela mulher pode vir a ser vítima de feminicídio. Então, nós, enquanto ela vai fazendo aquele relato, enquanto a gente vai deixando aquela mulher falar, nós temos que estar atentos a isso. E mesmo que ela não refira, se nós formos fazer algum tipo de interrupção, que seja para tentar descobrir esses sinais. Mas alguma vez ele já te ameaçou de morte? Ah, por acaso ele tem arma em casa? Ele alguma vez já tentou te estrangular, já te pegou pelo pescoço? Não deixou marcas, mas ele já veio e te pegou pelo pescoço?
Então, se aquela mulher não traz esse relato, aos poucos a gente pode ir tentando, perguntar, porque sim, isso vai nos auxiliar nessa, hã, verificação, né, desse risco que essa mulher esteja sofrendo. Perseguição. Ah, ele me persegue no meu local de trabalho, ele vai até o meu local de trabalho para ver se eu estou conversando com algum colega. Ou essa mulher conseguiu se divorciar, conseguiu se separar, mas ele segue perseguindo. Isso é um risco também de feminicídio. É um risco de feminicídio porque é aquele homem que não concorda, que não aceita a separação. É aquela frase que a gente ouve: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, se aquele homem, ainda que já não ainda que aquela mulher já não mais esteja naquele relacionamento, que ela tenha conseguido sair de casa, que ela tenha conseguido se divorciar, se aquele homem seguir perseguindo essa mulher no seu local de trabalho, no supermercado, na frente da sua casa, nós precisamos estar atentos a isso. Isso também pode ser um risco de feminicídio. Um outro grande risco que nós precisamos, enquanto fazemos essa escuta, é se aquela mulher vai referir que não é a primeira vez que ela pede uma medida protetiva, que ela já pediu medida protetiva em um outro momento e acabou pedindo a revogação, ou que ela já pediu e ele descumpriu a medida. Se ele estava, por exemplo, proibido de se aproximar dessa mulher, de proibido de fazer qualquer tipo de contato, mesmo pelas redes sociais ou via WhatsApp, se ele já descumpriu, nós precisamos ficar atentos a esse sinal. Porque se existia uma ordem judicial e esse homem, ainda assim, mesmo recebendo aquela ordem judicial e estando expresso lá que ele não podia fazer contato com ela nem pelas redes sociais, mas se ainda assim ele faz, ele está descumprindo uma medida protetiva. E pode vir a descumprir uma medida protetiva de não se aproximar daquela vítima, não se aproximar daquela mulher. Isso pode ser também um sinal que, se ele descumpriu uma vez, ele pode vir a descumprir novamente, e isso é um fator de risco. Eu trago ali também a escalada da violência. Quando nós falamos em feminicídio, é importante que a gente tenha em mente que o feminicídio é o último ato de agressão, que acontece da mulher estar sendo vítima, por exemplo, de violência psicológica e não se dá conta que está sendo vítima de violência psicológica. Então, ele não agrediu aquela mulher, mas aquela mulher vem sendo vítima de violência psicológica por anos e anos. Se daqui a pouco ela começa a relatar os sinais de controle, ciúmes excessivo, um empurrão, uma humilhação na frente de alguém, isso vai trazendo a escalada. Então ele começa muitas vezes com a violência psicológica, com o constrangimento, com a humilhação, chamando aquela mulher de vagabunda, não só dentro de casa, mas também na frente de outras pessoas, menosprezando aquela mulher, ridicularizando na frente de familiares. Daqui a pouco ele parte para agressão, daqui a pouco essas agressões vão ficando mais graves, daqui a pouco não é o empurrão, mas é uma agressão com uma faca, por exemplo. Então, isso é a escalada da violência que nós precisamos atentar. Porque, sim, se essa violência segue crescendo, se essa violência não para, mesmo às vezes com uma medida protetiva solicitada, nós precisamos alertar essa mulher do risco que ela sofre de ser mais uma vítima, infelizmente, de feminicídio. A dependência extrema, nós falávamos agora da dependência emocional e da dependência econômica. E aqui, a dependência extrema não é só a mulher vítima, dependente
emocionalmente e financeiramente desse homem, mas é também aquele homem que demonstra, muitas vezes, ser dependente daquela mulher, de querer que ela esteja em casa na hora que ele chega. Ele demonstra essa dependência, de que ele quer que ela esteja lá, ele demonstra esse domínio, mas no fundo isso também é um risco de feminicídio. Por fim, um sinal também que deve ser, sempre lembrado, quando esse homem começa a agredir os filhos também, isso significa que o risco daquela mulher está aumentando, o risco daquela mulher ser vítima de uma outra violência ou mesmo de um feminicídio está aumentando. Quando ele já não agride mais só a mulher, mas quando ele começa a agredir os filhos, isso é um sinal. Às vezes é isso, como eu disse, que leva a mulher a ter coragem de denunciar. Mas às vezes, ainda assim, logo lá no início, ela não consegue. Porque vem, por exemplo, a lembrança, ela acaba lembrando que ela depende financeiramente dele. Ela acaba lembrando que ela não tem naquele município uma rede de apoio. Ela acaba lembrando que os próprios familiares já disseram para ela, ruim com ele, pior sem ele. Ou, por que que tu vai fazer isso? Ah, mas não foi tão grave assim. Então, muitas vezes não é na primeira vez que agridem, mas se essa agressão que a mulher acaba saindo de casa, acaba saindo do relacionamento. Mas nós precisamos atentar para esses sinais. Se não é a primeira vez, se já aconteceu uma vez, daqui a pouco não é a primeira vez, daqui a pouco ele vem constantemente, não só agredindo, não só empurrando, mas também agredindo os filhos, isso é um sinal de feminicídio, isso é sinal de que aquela mulher precisa buscar ajuda, que nós precisamos acolher, nós precisamos escutar a mulher e servir de apoio e apoiá-la a buscar essa ajuda. Então, quando nós falamos de acolhimento, nós também precisamos falar de um dos maiores desafios que nós temos hoje no enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. E um dos maiores desafios, eu diria que é essa mudança de cultura e conscientização que o movimento tradicionalista gaúcho hoje está, felizmente, fazendo. Ou seja, buscando capacitar as pessoas que trabalham lá para saberem identificar os sinais, saberem ouvir essas mulheres. Nós precisamos ter em mente de que a mulher não pode aceitar a ideia de que aquilo foi só uma brincadeira. As meninas não podem aceitar a ideia de que aquilo foi só uma brincadeira na escola. Então, no momento que nós falamos em acolher mulheres, que nós falamos da importância de uma escuta humanizada, de demonstrar empatia, de não interromper a fala daquela mulher, de termos conhecimento de quais são esses sinais, esses fatores de risco que nós devemos atentar, que talvez aquela mulher precise de um acompanhamento psicológico antes de conseguir, de fato, romper com aquele ciclo, nós temos sempre que lembrar que isso envolve, sim, uma mudança de cultura e conscientização. Uma mudança de cultura e de conscientização de toda a sociedade. Nós precisamos falar sobre consentimento. Então, enquanto nós estamos conversando com aquela mulher, ouvindo aquela mulher, nós precisamos mostrar para ela que ela tem que se fazer respeitar, que existe limite para tudo, que não é não. Aí a importância, eu repito, desse protocolo, então. Não é não. É falar sobre consentimento. E aí, enquanto nós estamos ouvindo essa mulher, nós precisamos já fazer com que ela compreenda que ela tem
direito de ser respeitada, que ela deve ser respeitada, que o consentimento dela deve ser levado em consideração e que em uma festa não é não. E, acima de tudo, combater a naturalização do assédio e da importunação sexual. É bastante difícil, muitas vezes, daquele homem, da sociedade como um todo, entender que sim, por vezes não é só um elogio, por vezes pode sim caracterizar um assédio. Também não é aquela coisa de que hoje nós não podemos mais elogiar a mulher, mas nós precisamos ter um limite. E aí, voltando, a mulher às vezes está tão fragilizada que ela não se dá conta que ela está sendo obrigada a ter um relacionamento sexual, a manter uma relação sexual com aquele marido, mesmo que ela não queira. E isso pode surgir durante uma fala com essa mulher. Isso pode surgir no momento em que nós escutamos uma mulher que está tomando coragem de conversar e de falar, de buscar ajuda. Nós precisamos atentar também para isso, de que a mulher não é obrigada a ter relação sexual contra a sua vontade. Ainda dentro do relacionamento, isso sim também é estupro. E, infelizmente, em razão da nossa sociedade, em razão da nossa cultura, muitas mulheres não se dão conta disso. Então, isso nós também precisamos prestar bastante atenção quando nós ouvimos as mulheres. E aqui, que é justamente o objetivo dessa capacitação, é que dentro dos CTGs, que o movimento tradicionalista de fato se preocupe, e eu sei que está se preocupando, mas de fato incentive a que essas aulas, essas capacitações, esses módulos sejam, se não estão participando hoje, que sejam assistidos posteriormente. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados para identificar os sinais de violência. Nós precisamos estar preparados para verificar que aquela mulher está, sim, em situação de violência. E isso envolve habilidades. E isso envolve habilidades que nós precisamos praticar. Isso envolve aquela escuta, como eu dizia, sem interrupções, que nós precisamos aprender. Ninguém nasce sabendo como ouvir uma vítima. Ali na central de acolhimento, eu percebo que cada dia é uma habilidade que eu acabo desenvolvendo, ou é algo que daqui a pouco eu não poderia ter dito, mas acabei dizendo para aquela vítima. Então, quanto mais atenção nós tivermos naquela escuta, menos riscos nós correremos de dizer algo que não possa ser dito naquele momento. E mais condições nós teremos de acolher. Então, a capacitação desses 3 módulos que nós já tivemos, e esse de hoje, que envolve esse acolhimento, essa escuta, são habilidades que precisam ser ouvidas quando nós falamos de acolhimento e revitimização. Quando nós falamos de saber para onde encaminhar essas vítimas. E é claro, isso ao longo desse processo de capacitação, desses módulos, vai ser muito importante, claro, estabelecer alguns fluxos para atendimento dessas vítimas, seja criando um espaço adequado, seja divulgando informação nos espaços, nos CTGs, de que não é não, e de que ela deve procurar ajuda, seja com materiais que podem ser disponibilizados, com informações de locais de denúncia, canais de denúncia, seja disponibilizando um local mais reservado, como nós falávamos, para aquela mulher se sentir acolhida. E, principalmente, essa articulação que foi falada da importância da rede de proteção no módulo anterior, mas que eu também acho importante repetir. Sem uma rede de proteção articulada, nós podemos estar preparados para ouvir,
podemos estar cientes de que essa escuta tem que ser empática, mas nós também precisamos saber para onde encaminhar essa mulher. Nós também precisamos saber como funciona a rede de proteção naquele município. Então, para isso, a importância de, se a rede de proteção naquele município ainda não está articulada, que o movimento tradicionalista, através dos CTGs de cada município, procure articular essa rede. Eu repito, essa responsabilidade, o combate, o enfrentamento à violência contra a mulher é responsabilidade de todos nós. Muitas vezes a gente acaba, com todos esses feminicídios que estão acontecendo, né, no nosso estado, infelizmente, por vezes me ocorre, mas onde é que nós estamos falhando? Onde é que o sistema de segurança pública está falhando? Se hoje nós já temos tornozeleiras que podem ser disponibilizadas, onde é que o sistema de justiça está falhando? Se hoje os promotores de justiça já estão sendo capacitados para fazer um acolhimento, fazer uma escuta dessa vítima, onde é que nós estamos falhando? E aí vem essa resposta que já vem sendo dada nesses módulos de capacitação. A responsabilidade é de todos nós. Ela não é só do sistema de segurança, não é só do sistema de sistema de justiça. A responsabilidade é da sociedade civil organizada. Então, repito mais uma vez, por isso que nós estamos hoje aqui, para poder falar sobre esse tipo de atendimento, sobre articulação em rede. Gostaria de, por fim, destacar esse acolhimento dessa mulher, e essa frase aí resume muito de tudo aquilo que a gente deve levar em consideração. A abordagem tem que ser, sim, humanizada e sem julgamentos. Então, eu repito e trago essa frase, porque isso é muito, 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 muito importante. Essa mulher, ela só vai conseguir buscar ajuda se ela não estiver sendo julgada, se ela não for julgada. Porque se ela chegar buscando ajuda e já de imediato ela passe a ser julgada, com aquelas frases que a gente usava lá, não, isso não foi tão grave assim, não é bem assim, mas ele nunca te bateu, né? Então, se a gente não deixar de julgar essa mulher, se a gente verificar que aquela mulher sim está em risco, que aquela mulher precisa de proteção e que ela precisa ter a sua autonomia fortalecida, nós não estaremos assumindo o nosso papel no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, esses canais de denúncia, essa iniciativa do movimento, em parceria com o Ministério Público, é de extrema importância. Quanto mais nós, enquanto sociedade, agora eu não falo enquanto promotora de justiça, quanto mais nós, enquanto sociedade, nos capacitarmos e nos envolvermos também no enfrentamento contra a mulher, melhor. Não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos com esse alto índice de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. E esses feminicídios, sempre é bom lembrar, e por isso essa escuta lá no início dessa mulher, por isso essa orientação lá no início, essa escuta sem julgamentos. Os feminicídios não deixam só uma vítima. O feminicídio deixa inúmeras vítimas. Nós temos que lembrar que o feminicídio deixa os filhos, que a partir de agora vão viver sem aquela mãe. O feminicídio deixa os pais, deixa os familiares, deixa aqueles familiares, aqueles pais idosos que dependiam daquela mulher. Então, aí a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade de enfrentar, de combater a violência contra mulheres e meninas.
Daí a nossa responsabilidade de falarmos também sobre violência de gênero, sobre direitos humanos em todos os espaços. De falarmos sobre violência de gênero nas escolas. Porque sim, hoje nós já temos adolescentes que não se dão conta que estão sendo vítimas de violência. Porque aquele namorado está controlando as redes sociais, porque aquele namorado está controlando com quem ela fica no recreio, com quem que ela circula numa festa. E isso, dentro dos CTGs, também pode ser percebido. Aquele homem que não deixa aquela prenda, aquela mulher, dançar com outros homens, ou não deixa se aproximar, ou fica com ciúmes, digamos, da forma como para ele ela está dançando. Então, isso são sinais. E que não vai ser o uso do álcool, que não vai ser o problema que ele teve no trabalho que vai justificar aquela agressão. E que, acima de tudo, que essa mulher tenha sempre em mente, a partir daquele momento, que ela decide romper com aquela violência, que ela decide, de fato, enfrentar aquele homem, de que ela não está sozinha e de que ela não é culpada. Para encerrar, eu gostaria de passar um vídeo para os senhores e para as senhoras, e também, logo após, igual eu vou trazer mais algumas questões envolvendo essa parte do acolhimento, mas para encerrar a apresentação em si, eu vou trazer esse vídeo que, novamente, eu destaco que é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu parabenizo o movimento tradicionalista gaúcho pela iniciativa, por buscar o Ministério Público, e parabenizo também a colega Ivana por construir essa capacitação da forma como foi construída. A Ivana é uma colega reconhecida no Brasil todo pelo seu conhecimento, ela é uma estudiosa dessa temática. Então, quando eu vejo que eu fui convidada para participar também dessa capacitação, eu me sinto muito honrada, mas, como eu disse, é um desafio muito grande, assim como é um desafio acolher vítimas. Então, o que eu busquei trazer até o momento foram algumas ideias daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não podemos fazer quando nós falamos em acolhimento de vítimas. Você, que vive entre o Caburaí e o Chuí, em uma cidade grande ou pequena, em uma casa ou em um apartamento, seja você parente, amigo ou vizinho, e onde quer que esteja, enfrentar a violência que acontece dentro do lar é responsabilidade de cada um de nós. Informe-se, converse, denuncie. Quando a sociedade se une para proteger quem sofre dentro de sua própria casa, um futuro com mais respeito e justiça se constrói. Acompanhe, durante o mês de março, a campanha do Conselho Nacional de Justiça e de todos os tribunais do Brasil. A violência não mora aqui. Pelo enfrentamento da violência doméstica e familiar. Essa campanha, que foi feita, então, no mês de março, traz muito do que vem sendo falado, tratado nesses módulos. Mas eu destacaria algo muito, muito importante. Não é só no mês de março que nós temos que falar, né? É em todos os meses. Não é só no mês do agosto lilás. Não é só com profissionais do sistema de justiça que a gente tem que falar sobre escuta humanizada. É também com toda a sociedade. Então, eu agradeço o convite, Ivana. Pergunto se tu tens alguma coisa a acrescentar, algo que poderia ter sido destacado. Estou à disposição para perguntas, estou à disposição para seguir aqui trocando um pouco de ideias, né, de tudo aquilo que a minha experiência na Central de Acolhimento, as vítimas, que, como eu disse, é um aprendizado diário, né, tem me trazido. E de que como é importante essa escuta atenta, empática, que às vezes ela nem chega com toda aquela coragem ali na Central.
ela ainda chega com medo de relatar, ela ainda chega com medo de ser julgada, mas é durante aquela escuta, aquele momento em que a gente deixa a vítima falar, que ela vai sentindo segurança e de que nós sim estamos ali com ela, né? E eu acho que é isso, né, que o movimento tradicionalista busca, que mostrar que o movimento está sim com essas mulheres. Então, estou à disposição, Ivana. Carla, querida, muito obrigada, assim, olha, eu fiquei muito feliz de te ouvir, de ver, assim, a tua sensibilidade de abordar um tema que é um tema tão difícil, mas mostra exatamente aquilo que eu esperava de ti, né? Ah, e mostrar para as pessoas que estão nos assistindo a importância de um acolhimento adequado a uma mulher em situação de violência. Porque, por vezes, a gente tem, no afã de ajudar, a gente quer dar conselho, a gente quer dizer que ela tem que largar aquele relacionamento, mas as mulheres no Brasil demoram, em média, 10 anos para sair de uma relação abusiva. E não é porque elas gostam de apanhar, não é porque elas gostam de passar por aquilo, ninguém gosta de sofrer violência. É porque existem inúmeros fatores que tornam extremamente difícil este momento de tomada de decisão. O que uma mulher realmente precisa é de uma mão estendida, seja por parte do sistema de justiça, seja por parte dos amigos, dos familiares, ou então do movimento tradicionalista. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo aqui sabem disso, mas, a Laura Durli, que era a primeira prenda quando procurou o Ministério Público para fazer essa parceria, ela contou que quando, foi sugerido esse tema, é porque uma mulher, integrante, uma prenda, ela levantou só um pouquinho aqui que eu vou pedir para minha cachorra parar. O ao vivo tem disso, né, ela resolveu vai Certeza, com latir dentro de certeza. casa. O que acontece é que ela disse que ela foi acolhida dentro do CTG, quando ela passou por violência, e isso motivou o movimento a pensar no ano de 2026 para usar esse tema, então, como um tema de trabalho. Então, assim, é super importante essa mobilização por parte do movimento, estão todos de parabéns. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu acho que não temos perguntas, então eu que te agradeço, querida, e encerramos por hoje. Um Tá abraço. obrigada, até mais. Tchau, tchau.